Nós vamos hoje continuar com o estudo do capítulo 2, que é a formação dos Estados nacionais e o absolutismo. Ontem nós começamos a trabalhar, falamos sobre a formação do país, território, falamos da formação de um país que vai virar uma nação, com o povo, com a governança, que são as leis. E hoje nós vamos começar a trabalhar sobre a formação dos Estados nacionais, quais são os fatores que favoreceram essa formação. Então, vocês vão olhar o livro da professora, quem não tem livro. Observa que nós temos o número 2. Estão vendo o número 2? Então, vocês vão circular o número 2. Circula o número 2. Circula ou faz um quadradinho aqui, ó. Circula o 2. Aí você vai circular o 2.1, o 2.2 que está na outra página, o 2.3 e o 2.4. Então, vai circular aqui para você começar a entender o que a professora vai dizer aqui. Dia. Oi, bom dia. Nós estamos falando aqui hoje sobre fatores favoráveis. Esses fatores são favoráveis a quê? À formação. Formação de quem ou de quê? Dos estados nacionais. Então, eles vão se formando aos poucos. Não existe uma formação de um país rápido e nem de uma hora para outra. É um processo. Então, quais são os fatores que vão contribuir para essa formação? O enfraquecimento da nobreza feudal. Então, você já coloca aqui para a tia Tânia o item aqui. Aí a professora vai passar para outra página e volta aqui nesse minuto. O item 2, que é a insatisfação da burguesia com a descentralização política daquele momento. Aí você puxa a tela um pouquinho e você vai para o apoio à centralização do poder. Aí você muda de página e você vem para cá e coloca aqui que é o 4, que é o nascimento das nações. Então, nós temos aqui um item com 4 subitens. Então, vamos voltar aqui. Nesse primeiro fator, nós vamos entender o quê? Que o enfraquecimento da nobreza feudal. Quando nós estudamos, lá na Idade Média, o processo do feudalismo, o feudalismo é um processo social, porque envolve o povo, econômico, que envolve algo que vai gerar dinheiro, que era as grandes fazendas denominadas como feudos, e essas fazendas possuíam administradores, donos, que eram os senhores feudais. Esse senhor feudal era tido como um nobre feudal. Então, cada feudo tinha o seu nobre feudal. Imagina que vocês fossem todos senhores feudais. Então, no período da Idade Média, vocês é quem determinavam o poder. Vocês tinham uma grande fazenda, denominado feudo, vocês tinham vários servos. Dentro desse processo, vocês também tinham as pessoas
que defendiam os seus feudos, os seus próprios militares, os seus próprios exércitos. E isso tudo vai enfraquecendo com as invasões bárbaras. Com essas invasões bárbaras, os feudos vão mudando a performance, porque as pessoas não querem mais ficar nos feudos, ou as pessoas saíram dos feudos porque tiveram que ir para as guerras. Gostaria que vocês abrissem as câmeras para eu ver vocês, para a gente conversar sobre a matéria. O Carlos está com a câmera fechada, a Bruna. Vamos? O outro Carlos ainda não abriu. Qual dos Carlos que é irmão da Ingrid? Qual Ingrid, tia? Do sexto ano? Nenhum. Minha irmã chama Ingrid Caroline. Mas ela estuda no Atenas? Não, ela já formou já. Ah, então não é você não. Então estou falando da pessoa errada aqui. Então vamos lá. Olha, preste atenção no que a tia Tânia vai falar. O processo de formação dos países, que são denominados estados nacionais, teve início com uma série de fatos. E esses fatos enfraqueceram o poder dos senhores feudais. E, ao mesmo tempo, vai fortalecer a autoridade do rei. Então, vamos entender. À medida que os feudos enfraquecem, os senhores feudais perdem poder. Com a perda de poder dos senhores feudais, ganha mais poder o rei. Agora nós vamos ter um rei. Em cada região nós vamos ter um rei. Desde o fim das invasões bárbaras, por volta do ano 1000, a população que habitava as grandes propriedades, os feudos, já não dependiam tanto mais da proteção dos nobres. Não dependiam tanto, ainda dependiam. Esse enfraquecimento da relação de fidelidade no campo fez com que muitas pessoas, muitos servos, se desligassem dos feudos e se dirigissem para a cidade, onde apareceu o comércio. O comércio passa a ser importante agora. Vamos voltar lá. Com o enfraquecimento dos feudos e dos senhores feudais, vai aparecer uma outra figura de poder. Quem é a outra figura de poder que aparece? Gente, abre os áudios de vocês e vamos trabalhar juntos. Abre os áudios, vamos falando. Nós tínhamos, lá na Idade Média, o poder centralizado nas mãos dos senhores feudais. A partir do momento em que os senhores feudais perdem poder, quem ganha o poder? Os muçulmanos? O rei. Agora nós vamos ter um rei. Tá? Preste atenção. Vocês estudaram a Idade Média. Na Idade Média, o que valia como poder? Ter muitas terras, ter grandes fazendas. Em cada fazenda tinha o seu dono, que era o senhor feudal. Agora, nesse momento que nós estamos estudando, esses feudos vão ficar enfraquecidos. As fazendas vão perder os seus servos. Grande parte dos servos da população camponesa vai se revoltar com os senhores feudais e vão embora para as cidades. Por que eles vão embora para as cidades? Porque eles têm uma outra vontade de trabalhar em algo diferente que não seja a zona rural. Eles vão trabalhar principalmente no comércio, principalmente no artesanato. Eles vão ganhar a vida de outra maneira. Quando esses senhores feudais perdem esse poder, quem vai ganhar o poder naquela região? O rei. O rei. Quem são essas pessoas que vão mudar da zona rural para as cidades?
os camponeses. Lá eles vão trabalhar onde, que eu falei agora? No artesanato, produzindo, e vão também no comércio. Vamos de novo? Lá na Idade Média, quem que tinha poder? Os senhores Feudais. feudais. Que se ele era um senhor feudal, ele tinha grande propriedade. Uma propriedade, duas propriedades. Então, o que valia naquela época como dinheiro, como riqueza, era ter terra. Para ser rico naquela época, tinha que ter grandes fazendas. Se nós estamos falando de feudalismo, como chamava as fazendas? Feudos. Esse senhor feudal, se ele tinha uma fazenda muito grande, ele precisava de ter muitos Camponeses. funcionários, servos, Empregados. camponeses, porque eles precisavam trabalhar. Quando a gente vai para o final da Idade Média, o feudalismo entra em decadência. Se o feudalismo entra em decadência, nós vamos ter o surgimento do capitalismo, que é esse que existe até hoje. No capitalismo, o que representa poder? Dinheiro, moeda, dinheiro no banco. Muito dinheiro. Eu não preciso ter terra. Eu tenho que ter muito dinheiro, trabalhar e ter muito dinheiro. Lá no final do feudalismo, nós vamos ter as invasões bárbaras. Quando a gente tem as invasões bárbaras, o que acontece? Os feudos vão perdendo poder. As pessoas, não tendo como trabalhar, elas vão sair da zona rural e vão para onde? Cidade. Para a cidade, para a zona urbana. E vão trabalhar com o que a professora disse? Artesanato. Comércio. Esses comerciantes são pessoas que vão trabalhar duramente, trabalhar muito e vão enriquecer. É a chamada burguesia, que nós vimos um videozinho ontem. Não essa burguesia de hoje, mas é uma burguesia ascendente de poder. A burguesia vai crescer trabalhando, com muito trabalho. Vamos voltar lá. Vocês têm que aprender. Então, vamos lá. O processo de formação dos estados nacionais teve início com uma série de fatores. E esses fatores enfraqueceram o poder dos senhores Feudais. e, ao mesmo tempo, vai fortalecer a autoridade do Rei. rei. Então, desde o fim das invasões bárbaras, por volta do ano 1000. 1000, a população que habitava as grandes propriedades rurais denominadas feudos já não dependiam tanto da proteção dos senhores Nobres. dos senhores Feudais. que eram Nobres. nobres e que lhes ofereciam Proteção. proteção. Entenderam? Então, ó, a população que habitava as grandes propriedades. Quem habitava as grandes propriedades? Os servos, camponeses. Quem que era o dono das grandes propriedades? Os senhores Feudais. feudais, que na época era denominado Nobres. porque eles tinham grandes Propriedade. Terras. propriedades denominadas Feudos. feudos. Agora está começando a melhorar. Então, agora, esses feudos com esses senhores feudais, eles estão enfraquecendo. Então, vai perder o quê? A fidelidade. Que fidelidade que tinha aqui? Eu era uma serva e o Carlos Eduardo da Silva era um senhor feudal. Eu morava na fazenda dele, denominada feudo, e trabalhava lá. O que eu produzia, eu dividia com ele, porque eu morava na fazenda dele, no feudo dele. Agora, esse feudo está enfraquecendo. Então, o que vai acontecer? Eu não quero mais morar no Campo. campo. Eu quero me desligar do
Feudais. Feudo. E eu quero me dirigir para as Cidade. onde o comércio Se desenvolveu. aí, graças a Deus está caminhando agora. Vamos lá. Presta atenção. Então, já estamos falando, ó, enfraquecimento. Enfraquecimento de quem? Dos Dos A feudais. nobreza feudal. Quem era a nobreza feudal? O dono do Feudal. feudo, que era um senhor ou vários senhores. Feudais. Feudais. Isso. Então, vamos lá. No século 14. 14, com a crise que se instalou na Europa, aqui vocês vão pegar a caneta. Vocês vão sublinhar aqui para a tia Tânia. Isso aqui. Aqui embaixo vai vir falando, mas é bom colocar aqui. Vocês vão colocar aqui, ó. A peste, a guerra, a fome. Coloca aí para a professora. Então, qual que é a crise que se instalou no século XIV na Europa? A peste, a guerra e a fome. Então, agora a professora vai explicar esses itens aqui. Agora, olha para mim. Já anotaram? Vamos lá. Imagina vocês que vocês todos são donos de feudos. Imagina vocês que vocês têm muitos servos, pessoas que trabalham nos seus feudos, né? Então, quem são vocês? Os senhores feudais. Vocês possuem grandes Terras. fazendas, propriedades rurais. Lá nessas propriedades rurais, vocês têm vários servos. Aí vai vir, naquela época, uma peste. O que é uma peste? A doença. Uma doença. Nós não estamos vivendo uma época de peste? Esse Sim. vírus não é uma peste? Então, Sim. naquela época, nós tivemos uma peste. Várias doenças, mas uma peste muito perigosa. A peste negra. O que era a peste negra? Era uma doença que as pessoas se contagiavam porque eram picadas pelas pulguinhas dos ratos. E essa doença, ela era altamente transmissível, ou seja, pegava de uma pessoa para outra, bastava respirar, igual agora. Respirou, se não tiver máscara, fica doente. Então, eles pegavam a doença e essa doença causava feridas no corpo. O corpo ficava todo domado, todo cheio de feridas. E comprometia também os pulmões. E essas feridas davam uma casca preta, por isso ela é chamada de peste negra. E assolou. O que assolou? Acabou com 1/3 da população da Europa naquela época. Entenderam? Então, se esses servos pegavam a peste, o que acontecia com os servos de vocês? Morria. Quem tinha muitos servos, agora vai ter Nenhum. menos ou Poucos. Então, agora, esse já é um fator da crise do século XIV. Outra coisa, não foi só essa peste que agravou o problema. Tivemos guerra. Tivemos a Guerra dos 100 Anos. Tivemos o combate da Reconquista, que foi quando os cristãos lutaram contra os muçulmanos para reconquistar a Península Ibérica. Quem vai para a guerra pode matar? Sim. Mas pode morrer? Pode. Sim. Quando você tem servos indo para a guerra e que morrem, os seus servos vão aumentar ou diminuir? Diminuir. Então, você já perdeu grande parte dos seus servos para A peste. Agora você perdeu de novo para
Guerra. Guerra. Pensa lá no seu feudo agora. Seu feudo é grande, mas não tem quem planta. Por quê? Porque os trabalhadores, os seus servos, morreram na peste e morreram na guerra. Então, tem menos pessoas para plantar. Quando tem menos plantio, tem menos Alimento. alimento. Quando tem pouco alimento, a população vai morrer de Fome. fome. Estão vendo que estão enfraquecendo os feudos? O senhor feudal está passando aperto? Não está passando aperto? Ele tem um fazendão, um feudo grande, não tem funcionário. Os funcionários que sobraram, eles querem mudar para as Cidade. para Cidade. trabalhar Comércio. Comércio. Artesanato. Artesanato. pensando a melhorar. Então, vamos lá. Então, no século XIV, com a crise que se instalou na Europa, a guerra, a peste e a fome, eclodiram diversas revoltas dos camponeses insatisfeitos. Por que os camponeses que sobraram estão insatisfeitos? Porque eles precisavam de ajuda para ajudar na fazenda. E isso, Carlos, é muito serviço para pouca pessoa. Então, as pessoas começam a não dar conta do serviço. O senhor feudal fala, tem que dar conta, tem que fazer, tem que dar conta, tem que fazer. O cara começa a revoltar, ué. Não dou conta mais não, eu tô frouxo. Eu quero ir embora daqui, quero fazer outra coisa. Então, esse feudo de vocês, ele está prosperando ou ele está decaindo? Decaindo. Você, como senhor feudal, está ficando mais rico ou mais enfraquecido? Mais Mais Enfraquecido. enfraquecido. Está ficando pobre de marré, marré, marré. Então, vamos. No século XIV, com a crise que se instalou na Europa, qual crise? Bubônica. A guerra. A peste e a fome. Eclodiram diversas revoltas dos camponeses. Por que eles estão insatisfeitos? Porque eles estão insatisfeitos com a imposição de obrigações e serviços muito pesada. Muito serviço para pouca gente. Que buscavam compensar a insatisfação de mão de obra com o trabalho agrícola causada, sobretudo, pela peste, guerra e fome. Ameaçados por essas rebeliões, quem está ameaçando? Quem está ameaçando? Eu que não sou, né? Os camponeses. Os camponeses. Eles estão ameaçando quem? Os feudais. Os senhores feudais. Graças a Deus, está dando certo. Então, ameaçados por essas rebeliões e reconhecendo a sua incapacidade para sufocar tais movimentos, muitos senhores nobres, feudais recorreram, pedir ajuda ao Ei. rei. Eles estão passando aperto com as rebeliões. Eles vão pedir ajuda para o rei. Rei, me ajuda a resolver o problema da rebelião aqui no feudo. Me ajuda. Então, com isso, o senhor feudal vai ficar Enfraquecido. e vai aumentar, vai fortalecer a autoridade do Rei. rei. Ok. Agora, como as pessoas estão saindo dos feudos, que é zona rural, e indo para as cidades, vai haver o Desenvolvimento do comércio. Isso vai gerar um outro tipo de Riqueza. Lá no feudo, quando você que é dono do feudo é rico, você é rico por quê? Porque você tem terra. Tem grandes terras. Os comerciantes têm terra? Não. Não, mas eles vão enriquecer. Eles vão enriquecer por quê? Eles compram E vendem. e vendem. Então, agora eles vão ter dinheiro circulando. Dinheiro circulando. Tá? E agora não tem terra.
E os donos, os nobres, que eram os donos da terra, em pouco tempo vão perder o Controle controle de quê? do Do setor. setor de Do seu economia. feudo, do seu feudo, né? E controle do setor mais dinâmico da economia. E agora nós vamos ter o Comércio. mudou. Os senhores feudais enfraqueceram e nós vamos ter o poder do comércio. Pergunta para essa parte aqui, que ainda falta um pedacinho para terminar, do outro lado. Quem não entendeu esse pedaço? Então, vamos. Então, está caminhando bem. Aqui, a nobreza feudal participou ativamente das cruzadas. Então, aqui vocês vão circular cruzadas. Já vamos começar a trabalhar a partir daqui. Tia Tânia, Senhora? depois que começou o comércio, acabou, tipo, eles pararam um pouco de produzir nas terras? Não é que eles vão parar de produzir de tudo, porque as pessoas precisam de comer. E comida vem da zona rural. Mas quem eram grandes senhores feudais vão tornar enfraquecidos, com menos poder. Então, aqui, cruzadas. O que vai ser a cruzada? Você coloca aqui. Guerras santas para libertar a Palestina e outras áreas do domínio dos mouros. Quem são os mouros? Quem são os mouros? Muçulmanos. Copia aí no canto para mim. Isso aí tem que ficar guardado aí em algum lugar. Então, o que são as cruzadas? São guerras santas, ou seja, promovidas pela igreja para libertar a Palestina, que é onde Jesus nasceu e morreu, lá naquela região, e outras áreas que estavam no domínio dos mouros. Pronto, posso apagar? Responde, gente. Pode, professora. Okay. Não, professora, eu tô terminando. Então, vamos. Ô, tio, eu tirei print. Mas você tem que copiar aí depois, Carlos. Tudo que a tia Tânia escreve aqui, depois eu cobro. Tá bom. Viu? Tia Tânia cobra até as vírgulas. Posso apagar, galera? Por mim, sim. Então, vamos entender aqui. O que foram as cruzadas? Foram guerras Santas para libertar a o- Palestina e as outras áreas que estavam no domínio dos mouros. Por que ela é santa? Porque ela é sobre promovida pela igreja. religião. E foi promovida pela igreja. Pensa assim, ó, é uma guerra. Guerra mata, Sim. mas é santa. Olha aí. Então, vamos lá. A nobreza feudal, os nobres, né, a parte da cavalaria. Então, a nobreza feudal participou ativamente das cruzadas e participou também de outros conflitos que aconteceram no final da Idade Média, como a reconquista da península, do território da Península Ibérica, que estava nas mãos dos muçulmanos. Eles também participaram da Guerra dos 100 Anos, que nós vamos estudar daqui a pouco, que foi entre a França e a Inglaterra. Guerra mata? Sim. Você perdeu soldados? Sim. Você se tornou enfraquecido? Sim. Teve a peste? Sim. Qual peste?
Fashion Week. Você perdeu servos e nobres que participaram aqui das cruzadas? Sim. Você Sim. tá forte ou fraco? Fraco. Forte. Os comerciantes. Camponeses. Quem tá forte? Os servos. O rei. O rei. Dessa maneira, os senhores feudais tiveram seus exércitos enfraquecidos, perdendo assim grande parte do seu poder militar. Com o seu poderio militar fragilizado, ficou difícil para os nobres manterem o poder que tinham na época. Façam perguntas para mim sobre esse item. Estou aguardando. Se não tiverem pergunta, eu vou passar para a outra parte. Nesse momento, nós estamos falando de quê? Do enfraquecimento feudal. Do enfraquecimento feudal. Esse enfraquecimento feudal é um dos fatores que favoreceu o quê? A formação dos estados nacionais. Nos estados nacionais, o poder vai ficar na mão de quem? Rei. Do rei. Do rei. Então, o rei aqui vai ter poder? Sim. Sim. Tá. Os senhores feudais, mesmo enfraquecidos, continuam sendo nobres? Sim. Sim. Podemos passar para o 2.2? Sim. Qual é o nome desse item aqui? A insatisfação da burguesia com a Com a descentralização descentralização política. Olha, quem vai estar insatisfeito? A burguesia. A burguesia. E política. com que ela está insatisfeita? Com a descentralização política. Isso, porque os senhores feudais perderam Poder. 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 Então, o que a nobreza vai apoiar? A figura de quem? Do rei. Do rei. Do Porque rei. se o rei agora tiver muito poder, o poder passa a estar na mão do rei, centralizado na mão do rei. Então, nós vamos passar a ter uma política centralizada na figura do rei. Então, agora vamos fazer chaves para vocês estudarem depois. Pega aqui para a tia Tânia e coloca burguesia insatisfeita. Insatisfeita com o quê? Com a descentralização política. Para saber o que está fazendo. Ok? Fala, gente. Ok. Ok. Tá parecendo que eu estou dando aula para as paredes. Então, vamos lá. A burguesia emergente. O que é emergente? Fugir? Imagina que você era pobre e você trabalha muito e você emerge. O que é emerge, então? Agora você não é senhor Aparecer? feudal. Agora você não é senhor feudal. Agora você é burguês. Você é burguês. Você é burguês do período da formação dos estados nacionais. Você é um burguês emergente. Então, você é um burguês que está... Aparecendo. Não. Trabalhando muito. Trabalhando muito e... Crescendo. Crescendo. Crescendo no tamanho. Não. Crescendo no Dinheiro. dinheiro. Você trabalha muito e produz Dinheiro. dinheiro, moeda corrente. Você, então, é um burguês que está crescendo porque você se dedica ao Comércio. comércio. Então, vamos entender. A burguesia emergente, que se dedicava ao comércio, entendia que a descentralização era desfavorável à atividade comercial. Por que eles estão falando de descentralização? Aqui nessa parte de descentralização, quem perdeu o poder? Os nobres. Os Os feudais. senhores
feudais, denominados nobres, né? Então, eles estão perdendo poder. Então, a burguesia, que é emergente, que se dedica ao comércio, entende que a descentralização era desfavorável a eles, porque eles praticavam Atividade Atividade comercial. isso, já que a existência de uma diversidade de tributos, de moedas e de valores distintos, de pesos e de medidas, de leis e de mesmo de línguas que variavam de um feudo para o outro, dificultava a expansão mercantil. Mercantil vem de qual palavra? Mercado. Mercado. Lá no mercado eu faço o quê? Compras. Compro e Vendo. vendo e gero Lucro. dinheiro. Então, essa burguesia entendia que todos os feudos deveriam falar uma moeda, ter uma moeda mais valorizada e comum de um feudo para o outro. Não ter moedas diferentes, não ter valores de medidas diferentes. Então, essa burguesia entendia que elas queriam unificar os tributos, queria unificar as moedas, os pesos e as medidas, as leis e mesmo os idiomas de um feudo para o outro. Então, vamos entender esse parágrafo. Quem estava emergindo? Os burgueses. Os burgueses. Essa burguesia emergente, ela se dedicava ao Comércio. A burguesia queria uma descentralização de poder político ou uma centralização de poder político? Centralização. Centralização. Com os feudos em decadência, estava havendo essa centralização? Não. Não estava havendo essa descentralização. Então, aqui, vamos entender de novo. Quem que está emergindo? Burgueses. Porque eles se dedicam Comércio. ao comércio. A burguesia, ela está insatisfeita. Insatisfeita com Descentralização. política. Nesse momento, para ter uma centralização política, a burguesia vai apoiar quem? Os senhores feudais ou o rei? O rei. O rei. Então, vocês vão colocar aqui. Puxa uma setinha. A burguesia vai apoiar o rei para haver centralização do poder político. Coloca aí num cantinho. Qual cantinho? Não sei. Escolhe aí você. Você já é do 7º ano, você tem que dar conta disso. Coloca um A maiúsculo aqui para mim. Pronto? Sim. Gente, abre os áudios. Na minha aula, abre os áudios. Deixa esses áudios abertos para a gente conversar. Tia Tânia, eu fiz assim, eu cortei a palavra descentralização, aí na parte de centralização eu coloquei apoiar o rei em cima. Tá, você pode resolver, só que você tem que entender o que a professora está explicando, né, Maria? Então, tá bom. Pronto, né? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, nesse parágrafo aqui, nós estamos falando que a burguesia está emergindo porque se dedica ao comércio, mas ela está insatisfeita com a descentralização política, então ela vai apoiar o rei para ter centralização política. Se tem centralização política, como nós vamos ter os tributos e as moedas unificadas,
como nós vamos ter os pesos e as medidas e as leis unificadas, vai expandir ainda mais a economia do mercado mercantil, que é feita pela burguesia emergente. Aqui, ó. Quem vai expandir? Aqui, você vai pegar uma chave e fazer assim. E pôr uma seta. Ok? Ok. Vamos lá. Segundo parágrafo. Havia ainda muitas barreiras alfandegárias. O que são barreiras? O que é alfândega? Quem aí já viajou que sabe o que é alfândega? Alfândega é um negócio para guardar vinho, né, tia? Não, alfândega para guardar vinho, não. Aquilo é adega. Quando a gente viaja, faça de conta que vocês estão viajando hoje para Portugal e que vocês vão voltar. Quando vocês voltam carregados de presentes, de mercadorias. Só que quando vocês chegam no aeroporto do Brasil, lá vai ter uma barreira alfandegária. Para quê? Para ver o que você trouxe. Se você trouxe algo acima do valor estipulado, você vai ter que pagar Uma multa? um imposto extra. Então, havia ainda barreiras alfandegárias. Essas barreiras alfandegárias agrada ou desagrada a burguesia? Desagrado. Desagrada, porque é mais um imposto para pagar, mais algo para tirar o dinheiro deles. Onde que havia essas barreiras? De um feudo para o outro. Pois, como cada propriedade, cada feudo era independente, uma elevada taxa era cobrada aos impostos que entravam e que saíam de uma propriedade para o outro, tornando assim muito caro o comércio entre elas. Isso prejudicava quem? Os burgueses. Burguês. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, dentro desse item 2.2, tem vários fatores? Continuando. Sem o controle do comércio, os senhores feudais não mais interessavam em proteger as caravanas comerciais que cruzavam cada vez mais o continente europeu e precisavam ser resguardadas dos assaltos constantes. Assim, a burguesia desejava eliminar os obstáculos que dificultavam o comércio e diminuir o lucro. Vamos entender essa parte. Sem o controle do comércio, o comércio agora estava livre. Os senhores feudais não se interessavam em proteger as caravanas. Que caravanas? Grupos de comércio que iam de um lugar para o outro comprar e vender. E cada vez mais, o continente europeu precisava ser resguardado dos assaltos. Então, nós vamos ter aqui pessoas que vão assaltar quem? Os comerciantes. Quem são os comerciantes? Os burgueses. Os burgueses. Os burgueses vão ficar satisfeitos com os assaltos? Não. Não, Não. Então, eles vão querer o apoio de quem? do rei. Do rei. Para fazer o quê? Ok. Para resguardar impedir os os Para assaltos. resguardar eles, para que não houvesse assaltos. Quando havia assaltos, eles perdiam as mercadorias, perdiam o dinheiro e até a vida. Ok? Vocês entenderam o 2.1 e o 2.2? Sim. Ok? Sim. Então, vou fazer chamada. Gente, façam perguntas para a professora, tá? Faça pergunta. Não entendi, professora. Me ajuda aqui. Vamos lá.
Ana Clara Steak. Presente. Arissa Akio. Aiko, não sei. Arissa. Arissa? Eu não tô saindo barulho do áudio dela, mas ela tá ligando. Tá. Bruna. Carlos Eduardo Ramos. Não. Carlos Eduardo Ramos. Carlos Eduardo da Silva. Presente. Abre sua tela para eu visualizar seu rosto, Carlos. Tá. Eu coloquei aqui você aqui só para me visualizar, que eu estou com dificuldade de guardar os dois rostos. Carolina. Presente. Catarine. Presente. Dante. Não Dante. tá na reunião. Não está. Esther. Presente. Felipe. Presente. Giovana. Giovana estava aqui. Ela tá com a Tia, câmera ela tá aqui, ligada. mas tá ali, ó. o É que eu microfone acho que o dele áudio não. dela não tá funcionando. Tá. Mas eu não estou vendo o nome dela. Mas ela tá com a câmera Ela ligada. tá ali. É. Câmera ligada. Faz assim, Giovana. Ah, achei. Gustavo. Tá. Isadora. Isadora está. Laura Cortes. Presente. Lavínia. Lavínia Não, professora. Eu não tô na reunião. não está, ela estava. Ué, Mas ela estava, ela entrou primeiro. Maria Clara, Presente. Maria Eduarda, presente. Maria Queiroz, Presente. Maria Vitória, Presente. Mariana, Presente. Matheus, Presente. Nicolas, Presente. Otávio. Otávio não está? Não. Também não. Tá. Pedro Otávio. Presente. Richard. Presente. Vinícius Almeida. Presente. E Vinícius Cruz. Tá. Vejam bem. Eu vou mandar um dever para vocês lá no grupo. É só a questão 1 da página 31. Se você quiser olhar aí, eu vou mandar lá agora. Questão 1 da página 31. Essa questão aí dá para fazer com o que nós já estudamos até agora. Eu vou mandar essa pergunta para vocês responderem. Vocês acham que só uma dá para ser para amanhã? Sim. Dá para ser para amanhã? Sim. Sim. Então, eu vou mandar para amanhã. Então, vocês têm que responder hoje, até 6 da tarde. Pode ser? Pode. Uma só. Pode. Então, tá bom. Então, um abraço, até amanhã. Até. Esta página. Tchau. Beijo. Tchau.